E você, olhando em retrospectiva, o que mudou do Marquinhos de 17 anos para o Marquinhos de 40? A primeira foi a estrada, né? Que com 17 o meu sonho era ir para a estrada e tocar com todo mundo. E já tinha também o sonho de gravar com muita gente. E vivi isso aí uns bons 15, uns 10 ou 15 anos, assim, de estrada. E então isso foi uma coisa que mudou de cara, foi você ver quem de fato você é, né? Que também quando a gente é mais novo, você tem o sonho, e às vezes quando ele realiza, você fala, então não era exatamente isso, e aí vão nascendo outros sonhos, né? Então isso foi uma coisa que mudou. Outra coisa que mudou bastante, eu sempre me desenhei como músico sideman para ser um cara mais assim versátil e de livrarias, sabe? Tipo, o que você precisa? É uma guitarra de funk? É uma guitarra drive com isso? De ter aquelas livrarias para acessar. E ao longo do tempo eu fui vendo que tanto para minha natureza quanto para o que eu achava mais interessante, era mais legal desenvolver um tipo de assinatura mesmo, sabe? Tipo assim, se especializar um pouco mais no que você gosta e acha bom do que ter essa prateleira. Mas isso é uma conta que é muito pessoal. Meu irmão, por exemplo, que você bem citou, também é diferente nisso. Ele prefere, de fato, ser o camaleão mesmo, assim, entende? É o que ele gosta, é o que motiva ele. É estar cada dia com um baixo diferente para aquela música, para aquela situação. Então, assim, todos esses caminhos são possíveis para todo mundo, entende? Acho que o importante é muito mais esse autorreconhecimento, assim, de cada um entender quem é e por onde acha que vai ser mais verdadeiro, né? E o que mudou também, vendo o que é uma carreira de fato, o que você imaginava que era, a questão da estabilidade, né, o financeiro, o que mudou para você também? Cara, uma parte que eu vi que meus pais estavam certos em se preocupar numa coisa mais a longo prazo, né? Na carreira de músico informal, vou chamar assim, que talvez seja até a maioria dos músicos, principalmente que assistem aqui, você não tem nenhum tipo de planejamento financeiro, porque você não está CLT, você não tem nada que vá te dar nem seu 13º, nem o seu plano de saúde, muito menos a sua aposentadoria. Então isso é uma coisa que eu acho até que os cursos de música deveriam começar a incluir esse assunto, porque é um assunto que ninguém vai escapar, né? Assim, faz parte da vida. Então acho que tinha que ter um pouco mais dessa educação de que, por exemplo, se você ganha, sei lá, 10 mil por mês, você tem que pensar quase como se o seu salário líquido fosse ser 7 ou 6, porque são os mesmos descontos que você tem ali numa CLT e que vai para um fundo de garantia, vai para 13º, para o que quer que seja. Mas uma coisa que eu tive sorte também é que como meu irmão, que é 6 anos mais velho, já tinha decidido essa carreira, os meus pais eles começaram a pagar para a gente previdência privada. Porque na época era o que tinha ali em mente. Estamos falando de 25 anos atrás, sei lá. E aí eu era o mais novo. Então eu comecei a pagar uma previdência privada com, acho que eu tinha 15. Quer dizer, eu não, meu pai no caso, né? Você paga até hoje? Até hoje. E então, assim, isso foi uma coisa que tá aí um conselho. Se não for a previdência privada, que até não é mesmo o melhor dos investimentos, mas quer ser músico? Comece a se preocupar isso quanto antes, porque menos dinheiro você vai ter que gastar mensalmente, porque também o financeiro funciona pela bolada em si, né? Então, se você começa com 15 anos botando R$ 150, é melhor do que você começar com 40 colocando R$ 600. Então, tá aí uma dica assim, que eu daria, sabe? E também hoje em dia tem aquelas caixinhas ali dentro de bancos digitais como Nubank. Exato, o Nubank tem caixinha. Inter, que é CDI, pô. Exato. Então, assim, estou dando exemplo da Previdência porque foi o que nós fizemos na época. Mas porque na época é o que tinha de cada um pesquisa ali, né? o que achar que também é mais interessante, né? Mas, sem dúvida, olhar para esse lugar, se eu tivesse um filho músico, por exemplo, hoje, eu seguramente ia tratar desse assunto, entende? É engraçado porque o meu filho mais novo, os dois mais velhos estão na faculdade já. Mas ele acabou de mudar de escola. E na escola nova, eu fui pegar os livros do ano e tinha uma matéria que era educação financeira. Ah, olha aí. Primeira vez, meus outros filhos não tiveram. Essa escola dele se preocupou em ter. Eu peguei a apostila curiosamente, fui ver. Fala de tesouro direto, CDB, CDI, investimento em ações, fala sobre empreendedorismo. Dá um overview ali, né? Eu falei, não sei quem vai ensinar, mas a apostila eu achei interessante, né?
Porque isso aí deveria vir exatamente quando você tem 13, 14 anos, pô. E é curioso, né? Porque, assim, o padrão das profissões, sem ser a música, é você acabar sendo CLT, né? Sim. Esse é o mercado mais comum das profissões. E aí talvez você tenha que se preocupar menos com isso, porque aquilo já vai estar acontecendo de alguma maneira. Você pode não ser satisfeito com a aposentadoria em si, mas ela está sendo feita. O autônomo, que é quem deveria se preocupar porque ele tem que fazer, acaba sendo uma cultura inversa, de aí realmente não olhar para esse lado, né? E uma outra coisa que mudou, você falou dos, sei lá, dos 17 para os 40, é que você começa a ver a segunda metade da parábola. Então, assim, eu já vi você falando isso aqui com outras pessoas. Com 17 anos, você topa fazer várias coisas. Carregar um instrumento, um amplo, viajar, estar virado e tudo. Será que com 70 anos você vai querer ir buscar aquele dinheiro? Assim, depois de ter feito isso pelos últimos 50? Então, foi uma coisa que eu também comecei a pensar um pouco em relação à estrada. E que é outro assunto que você também já traz. Você trabalha e o seu trabalho morreu ali. Né? O dinheiro do show foi pago e acabou. Então, assim, tem milhões de músicos. Eu, como comecei novo, a minha turma de músicos ela é muito mais velha, assim, sabe? Uhum. Os caras com que eu convivi e gravei mais. E eu fui vendo eles chegarem agora com 60, 70. Cara, acabar um pouco da energia e até mesmo o merecimento desse cara ter uma vida mais filé mignon do que aqui quem está começando. E na prática isso não acontece muito, entende? Se o cara viveu a vida inteira ali no sideman, só do show, e talvez não tenha se programado de uma outra maneira, se ele precisar daquele dinheiro assim pro mês que vem, cara, você imagina você com 73 entrando na van, lá em cima da roda, lá atrás, onde trepida, para andar no meio da estrada, sabe? Fica mais difícil. Numa época que ele vai ter que gastar mais até com o plano de saúde, com a saúde em si. E um cara desse não é nem só questão dele ir para a estrada, é alguém querer que ele vá. E ainda tem esse outro lado. Porque as pessoas vão dando uma preferência para os músicos mais baratos, mais novos, exato, com mais energia. Eu já vi música, acho que foi o teu irmão que falou aqui, não lembro, acho que foi ele mesmo, de que ele estava fazendo a produção ou direção de algum show para algum artista, e ele chamou algum músico que era mais velho. Eu tava nessa banda. E aí, cara, falou, pô, cara, não tem como chamar um cara mais novo? Porque tem várias coisas. O mais velho, principalmente os artistas que são mais pop, eles têm mais essa preocupação com a estética. Tanto a estética visual, quanto também a estética e de achar que, por exemplo, pô, esse cara foi o cara que gravou as últimas coisas todas e eu preciso trazer uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa em mudar são essas posições, entende? E o que às vezes pode até ser injusto, porque às vezes aquele cara realmente ia fazer aquele trabalho muito bem. Então, assim, a gente está num país em que você ser mais velho depõe mais contra do que a favor na música, sabe? Em vez de ser uma coisa de, eu vou ter esse medalhão, é meio que não, isso aí já passou, sabe? E aí a pessoa da produção sabe que um cara mais velho tende a dar mais trabalho, sim. Tem mais chance dele reclamar das horas na van, mais chance dele reclamar do atraso, até porque também é um cara com mais bagagem. Então tudo isso vai privilegiando a entrada dos mais novos, né? Eu me lembro também que quando eu entrei o primeiro trabalho que o Torquato me colocou foi na Isabela Taviani. E para eles foi ótimo, assim, pô, tem alguém que ali na análise deles toca tão bem quanto o Torquato esse show, só que, pô, vai dar muito menos trabalho. Claro que vai dar menos trabalho que ele. Mais barato ainda. Mais barato, mais disposto, qualquer show tava super afim. Então, isso é uma coisa meio da corrente da vida, assim, sabe? É difícil de reverter essa corrente, assim.